Vamos falar de intoxicação, que é a introdução de uma substância tóxica no organismo. Tóxico é qualquer elemento que ingerido, aplicado ou injetado, é absorvido e é capaz, por suas propriedades físicas ou químicas, produzir alterações orgânicas e funcionais. Toxíndrome se refere à descrição por grupos de sintomas e sinais clínicos próprios de certos tóxicos, que compartem um mecanismo de ação igual ou similar, em combinação com o comportamento dos sinais vitais. No tratamento racional das intoxicações, eles têm se sistematizado e dividido em 3 fases consecutivas. A primeira seria a fase de emergência, a segunda fase de apoio vital avançado e a terceira fase de descontaminação e detoxificação. O que seria essa fase de emergência? É também chamada fase de apoio vital básico. É nessa fase que proporciona atenção imediata ao paciente, já retirando ele dessa fonte de exposição, aonde aconteceu a intoxicação, E se inicia a descontaminação e também manobras de reanimação básica. Já a fase 2, ela tem que se levar aos serviços de urgência com o objetivo de manter a vida do paciente mediante as técnicas avançadas, e reanimação cardiopulmonar. Já na fase 3 é onde que o paciente, ele vai realizar a descontaminação efetiva, onde vai se administrar antídotos e antagonistas segundo o caso, e iniciar as medidas de eliminação do tóxico. Então, as causas nós temos, exposições acidentais, intenções suicidas e sobredoses durante o curso de um tratamento, de uma terapia. E erros de prescrição e consequências de abuso de substâncias, Então vamos aqui falar de grandes síndromes tóxicas, A primeira delas vamos falar sobre a síndrome colinérgica. Essa síndrome clínica que resulta da estimulação excessiva dos receptores da acetilcolina. É caracterizada por alterações do estado mental, fraqueza muscular e atividade secretória excessiva. A acetilcolina é um neurotransmissor em todas as terminações nervosas autonômicas. Todas essas terminações parasimpáticas e algumas terminações nervosas simpáticas e algumas sinapses do sistema nervoso central. A acetilcolina ela sofre contínua degradação pela acetilcolinesterase e a estimulação excessiva dos receptores de acetilcolina ocorre como um resultado de inibição da acetilcolinerase ou pela estimulação direta dos receptores de acetilcolina. Já a síndrome anticolinérgica, é o resultado do antagonismo da acetilcolina nos receptores muscarínicos. Já a síndrome simpático-mimético, ela tem afetado o sistema nervoso central, causando midriases e hiperreflexia, ansiedade, agitação psicomotora, delírio, episódio maníaco e também convulsões. Essas causas hemodinâmicas, ela causa taquicardia, hipertensão, arritmias
risco de cardiopatia isquêmica, hipertermia, também sudorese e piloereção, né? As consequências são a produção de descargas de aminos biológicos, né? Alguns deles têm outros efeitos bloqueantes os canais de sódio de voltagem, como a cocaína. E os produtos que causam isso, os tóxicos, né? No caso, os produtos que causam, né? Seria a cocaína, anfetaminas, cafeína, drogas de desenho, descongestionantes nasais, né, como a efedrina e a feniledrina, e beta e alfa estimulantes, teofilinas e também inibidores da recaptação da noradrenalina. Já a síndrome de depressores do sistema nervoso central, elas são manifestações clínicas e sinais de exploração, né? Como coma, depressão respiratória, mioses variável, bradipneia, bradicardia, hipotensão, choque nos casos mais graves e hipotermia. Então, o tratamento de intoxicações, né, envenenamentos em crianças e também adultos. A primeira avaliação primária, né, os primeiros socorros, nós teríamos como A, B, C, D, E. A, abrir a via aérea e controle da coluna cervical. B, né, de espanhol de ventilação, que seria ventilação e administração de oxigênio. C, controle de hemorragias internas e também o controle, o reconhecimento de hemorragias internas, né? O déficit neurológico, D, e a exposição do paciente e cuidado com hipotermias. Então aí estaríamos fazendo um tratamento primário, né? No caso secundário, ela tem algumas semelhanças, porém é diferente. Já a avaliação secundária, né? Nós também temos essa ordem, né? Que fica até fácil de gravar. A, B, C, D, E, F e G no caso. Vocês observaram que na avaliação primária nós tínhamos somente A, B, C, D, E. Agora a gente já tem. Então o A, F, né, e o G seria o controle avançado da via aérea. E uma intubação seletiva também, né? Já no caso do B, a gente tem que revisar e modificar os dispositivos de oxigenação. No caso C, colocar a linha endovenosa, né? E administração de soluções parenterais e colocação de adicionamentos para monitoramento cardiorrespiratório. Já o D, descontaminação e eliminação facilitada, no caso do E. O F, né, de inglês de Focused Therapy, que seria uma terapia específica, né? E o G é quando a situação então está bem grave mesmo, que é Get Toxic Help, né? Que é chamar ou transladar a pessoa a um especialista em toxicologia. As medidas para evitar a absorção do tóxico, né? Vamos falar de 4 técnicas. No caso dos olhos, né? Lavar os olhos, lavar a pele, varrer a pele, né? No caso de apresentação de tóxicos em pó. E no caso de
ingestão seríamos a descontaminação gastrointestinal, né? Dependendo do tóxico, é bom nós tentarmos a indução do vômito, mas quando é com ácido, nós não podemos fazer indução do vômito, porque o ácido ele pode voltar e queimar outros tecidos, causando ainda mais problemas para o intoxicado, né? Temos aí essa lavação gástrica, né? E a administração do carvão ativado, né? Uma irrigação também intestinal total. Então teríamos aí essas 4 medidas aí, né? Que espanhol colocaríamos como lavado ocular, lavado de la piel, barrido de la piel em apresentações de tóxico em polvo e descontaminação gastrointestinal. O lavado gastrointestinal, essa técnica, ela é muito importante ser feita dentro dos primeiros 60 minutos, né? Quando o tóxico for ingerido, né? Esse aqui é um detalhe bem importante, mas caso se passou de 60 minutos e há a possibilidade também de fazer o lavado gástrico, talvez, né, se vê a necessidade, mas eu acredito que, pelo que a gente está lendo aqui, ele, depois dos 60 minutos, eu acho que não teria muito mais eficácia o fato de às vezes o tóxico daí já foi absorvido, né? Já passou de 60 minutos, ele já está num outro nível de absorção, né? Existem algumas contraindicações do lavado gástrico, né? Que seria da lavação gástrica aí, e uma delas seria, né, a falta de treinamento, capacitação, e também pode causar até uma deterioração neurológica, né? Sem um cuidado adequado da via aérea. Porque você tem que tomar muito cuidado para que esse paciente não sofra algum problema na via aérea, como uma broncoaspiração na hora do lavado, alguma coisa assim. Presença de crises convulsivas, né? Perca de reflexo e proteção à via aérea. Tóxicos que incrementam o risco e a severidade de aspiração bronquial, né? Foi o que nós falamos ali. Tóxico com lavado gástrico incrementam a gravidade da intoxicação, né? Como sabões, detergentes, fósforo, zinco, alumínio e produtos corrosivos como ácidos e álcalis, né? Pacientes com risco de perfuração e hemorragia também. No caso do carvão ativado, ao entrar em contato com o aparato gastrointestinal, tem a função de absorver o tóxico e diminuir a extensão da absorção do tóxico. Então esse carvão ativado, em crianças, a gente vai utilizar mais ou menos de 10 a 15 gramas para o peso, né, dessa criança, né? Crianças abaixo de 1 ano, né? Crianças de 1 a 12 anos nós vamos utilizar mais ou menos de 25 a 50 gramas, né? E adolescentes e adultos nós vamos utilizar de 25 a 100 gramas, né? Mas tendo a dose máxima como 100 gramas. O carvão ativado não tem efeitos benéficos em intoxicações por álcools e hidrocarbonos, né, cáusticos e moléculas pequenas como lítio, potássio e ferro.
A irrigação intestinal total é uma medida de descontaminação gastrointestinal, que consiste em administração de grandes quantidades de uma solução osmoticamente equilibrada, né? Cuja função é de varrer fisicamente o tóxico até a eliminação completa pela via reto, né? Impedindo a sua absorção. Algumas contraindicações da irrigação intestinal seriam perfuração intestinal, oclusão intestinal, hemorragia gastrointestinal, compromisso da via respiratória e inestabilidade hemodinâmica, né? Vômito incontrolável. Carvão ativado em múltiplas doses constitui numa administração repetida, né? Esse carvão vegetal ativado por via oral ou por via sonda nasogástrica pode favorecer a eliminação do tóxico absorvido. Aqui temos uma imagem desse carvão ativado. É muito utilizado nas intoxicações, né, nas desintoxicações. E aqui já temos uma outra técnica que seria uma medida terapêutica, que é alcalinização urinária, que permite favorecer a eliminação de alguns tóxicos, como a cloropropamida, o fenobarbital e o metotrexate, né? As técnicas de eliminação extracorporal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então vamos falá-las bem pausadamente, porque essa eliminação extracorporal, elas são muito pedidas nos exames, em provas, principalmente para você citar elas. Então nós temos aí a diálise peritoneal, hemodiálise, hemofiltração, hemoperfusão e também uma exsanguíneo, transfusão e plasmafereses, né? Aqui temos algumas complicações que pode acontecer com essa eliminação extracorporal, que seria hemorragias, hematomas, hipotensão arterial, desequilíbrios metabólicos, embolismo aéreo, hipocalcemia, trombocitopenia e leucopenia, né? Já estamos quase encerrando, que aqui vamos falar dos antagonizar o tóxico, né? Temos os antídotos. Aí a definição de antídotos seria uma substância terapêutica utilizada para contrarrestar, né? Que seria contrapor as ações tóxicas de um xenobiótico específico, né? Se dispõe de antídotos específicos para poucos tóxicos. Não se deve usar indiscriminadamente. Então aqui, ó, pessoal, vamos tentar lembrar de alguns antídotos, né? E para qual uso que seria? Os opiáceos, né? Que seriam essas drogas, essas drogas ilícitas, né? Seria a naloxona. E o paracetamol, o uso muitas vezes do uso demasiado do paracetamol, né? Teríamos a acetilcisteína. Um outro também que é importante são metais pesados que a gente tem
o dimercaprol. E a prevenção, pessoal, é evitar intoxicações, é ter esses produtos bem armazenados num lugar, principalmente existe muito casos de crianças intoxicadas, às vezes elas ficam na cozinha, e a mãe, o pai ou perto de uma despensa, e geralmente a tendência das pessoas é colocar esses sprays, esses venenos de rato, venenos de formiga, enfim, de barata, coloca geralmente embaixo. A criança vai, pega e se intoxica, né? Então, manter bem fechado num lugar que dificulta para uma criança inocente, às vezes na curiosidade, pegar essas coisas, né? Esconder o máximo. E também para os adultos, é manter sempre esses produtos. Muitas das vezes a pessoa troca, né, o frasco, ou cai o rótulo e fica aquele negócio lá. A pessoa pensa às vezes que até é água e às vezes ou alguma outra coisa, algum outro líquido, e acaba aí se envenenando. Então, pessoal, aí vamos encerrar aí hoje o nosso material de intoxicações, né? Espero que você também possa ter aprendido um pouquinho aí com esses slides, isso aí, esse material que nós recebemos na nossa aula. Por favor, inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E também, se você acha interessante em compartilhar, por favor. Até o nosso próximo vídeo.